Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Renato Vilela e esse é o Boicast, programa que fala da pecuária de um jeito que você nunca ouviu. Este episódio tem o patrocínio do Zimprova, eleito pelos produtores pelo segundo ano consecutivo como o melhor aditivo para bovinos do Brasil. E hoje eu vou conversar com um dos mais renomados nutricionistas que nós temos por aqui. Ele é um dos criadores, ou melhor, um dos pais do Boi 777, conceito que estabeleceu metas de ganho de peso nas fases de cria, recria e engorda. Eu estou falando de Gustavo Rezende, que é pesquisador da Apta de Colina. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para fazer essa entrevista. É um prazer, uma responsabilidade tê-lo aqui. Renato, é um prazer, é meu estar aqui com vocês e com todos os ouvintes aí do podcast. Para nós é uma honra estar aqui com vocês em mais esse projeto. Esperamos que a gente possa aí passar, que a gente possa conversar com as pessoas, que essa conversa nossa aqui leve informação, conhecimento e um pouco, talvez, de algumas soluções para quem esteja nos ouvindo. A honra e o prazer é todo nosso. Muito obrigado, Gustavo. Gustavo, eu abri o programa, né, falando que você é, juntamente com o seu parceiro de pesquisa, o Flávio Dutra, um dos pais do boi, desse conceito do boi 777. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia, esse conceito. Renato, esse conceito surgiu o seguinte: nós somos pesquisadores, né? Trabalhamos numa agência de pesquisa aqui no estado de São Paulo, aqui em Colina, no estado de São Paulo, e a gente vinha fazendo várias pesquisas aí durante muitos anos, pegando animais ali da cria, da desmama, levando até o abate, entendendo todos os procedimentos, todos os caminhos possíveis para esse animal passar durante a vida dele. E o que a gente via? O Brasil, como o mundo inteiro, é muito rico em informação. Hoje nós temos tecnologia para pegar a pecuária brasileira, a pecuária mundial, principalmente a brasileira, vamos falar daquilo que é o nosso país que realmente nos interessa, e aumentar a produção dela em 10 vezes, em 15 vezes, facilmente. Só que o que a gente sentia que era um gargalo? Muitas vezes, assim, isso era fornecido como pedacinhos. É igual falar assim, o cara tem um problema de saúde, você dá um remédio, mas aí o que ele entendeu assim, que para você resolver um problema maior, você tem que juntar tudo e olhar isso de um aspecto mais geral. E o conceito do Boi 777, ele veio, né, já há um bom tempo aí, trazendo essa imagem, trazendo essa abordagem, que não é uma abordagem fragmentada, e sim uma abordagem total, uma abordagem completa do sistema de produção. E isso que eu acho que foi o grande diferencial, que o produtor passava a olhar para esse conceito e ele conseguia colocá-lo dentro do seu sistema produtivo. E não com só um quadradinho. A gente mostrou que ele tinha de fazer toda uma fundação, uma construção e um acabamento da casa dele. Então, acho que isso aí que foi um diferencial, uma coisa que trouxe muita proximidade, tanto com o setor produtivo quanto com os produtores, muito em cima disso. Porque o diferencial dele não é que é uma pesquisa melhor do que nenhuma outra. Não é isso. Na verdade, ele é uma junção de vários anos de experiência, todos os resultados que nós consolidamos. Eu não gosto de chamar de um pacote, mas de uma ideia ou de um conceito onde enxerga o todo. E isso trouxe muita familiaridade, ficou mais fácil do produtor entender e aplicar. Gustavo, e assim, o Boi 777, ele de alguma forma é uma estratégia de gestão, né? É quando você ali, que você tem que ter um planejamento para cada uma das etapas, né? Da cria, recria e engorda. Na tua opinião, qual que é a etapa mais desafiadora? Se é que a gente pode dizer que tem uma etapa mais desafiadora? Não, eu acho assim, o Boi 777, ele é uma estratégia de gestão. Por isso é que ele teve sucesso. O que eu falo assim? Hoje eu pergunto, Gustavo, o que você é? Pesquisador. Eu falo assim, eu sou pesquisador da área de produção animal com ênfase em nutrição. Tá certo? Eu já fui um nutricionista, me apresentou como nutricionista,
eu não me julgo mais, talvez, um nutricionista hoje. Assim, a nossa linha de trabalho é essa. Mas eu sou um pesquisador de produção animal. Nosso objetivo é buscar resultados que entregam a última linha para o produtor. E isso que você está me perguntando é um negócio muito interessante, Renato. Porque eu diria que, assim, ó, que no começo do Boi 777, o grande gargalo que existia era ainda um sistema de engorda que qualquer produtor pudesse utilizar. Porque, assim, um sistema que cresce, muito eficiente, muito consistente no Brasil, eu sou fã, que eu acho que você já fez podcast aqui, com outras pessoas falando desse tema, assim, o sistema de confinamento é um sistema que eu acho que vai crescer muito ainda no Brasil. Mas nem todo produtor ele vai ter uma estrutura, uma infraestrutura, uma ferramenta para usar o confinamento da sua forma tradicional. Então, quando o Boi 777 surgiu, ele era um misto de soluções ali de engorda, por exemplo, a TIP, e o grande diferencial dele era a mudança do conceito sobre a recria. Então, eu vou te falar que naquela época, o gargalo que tinha, uma revolução que ele trouxe muito grande, foi em cima da recria. Encurtar uma recria tradicional de 2 anos para próximo de 1 ano e intensificar essa engorda que já crescia muito o confinamento, mas dar um plano B para um produtor que era uma engorda. Então, eu vou falar assim, que uns 60%, 70% da solução do gargalo era recria e 30%, 40% era engorda, muito mais como uma alternativa, assim, a mudança grande foi na recria e uma alternativa só ao sistema de engorda, mostrar que isso era aí que vieram os ganhos de carcaça, tudo isso. Eu falo que hoje continua tendo esses gargalos, mas se você me perguntasse, e hoje? Qual que é o gargalo do Boi 777? Porque o conceito de gestão, ele não mudou. As metas podem se alterar, mas o conceito não precisa de mudar. Hoje o gargalo está na cria, na intensificação do sistema pecuário no âmbito da cria, porque a recria nossa melhorou muito, e o último alavancagem dela, vamos falar assim, a última virada de chave da recria foi essa questão do Boi China, que botou mais força ainda para caminhar muito com isso, tá? Então eu vejo que hoje a fase que ainda é mais demandante ainda de informação, e não só para desmamar um bezerro com peso mais pesado, mas para mexer no sistema produtivo como um todo hoje, é a cria. Gustavo, você mencionou o Boi China. De alguma forma, ele ajudou a consolidar esse conceito? Não, com certeza. Esse conceito ele já vinha sendo consolidado nos últimos anos, assim, desde quando a gente implementou e tal, só que uma implementação massal dele, uma coisa muito grande, estrutural, e que você vê que mudou forte a pecuária brasileira, foi essa questão de Boi China, porque o Boi China é um boi mais novo, entendeu? E como é que você faz esse boi ser mais novo? Você pegar um boi e mandar para o confinamento, então 3, 4 meses de engorda e acabou. Nós não vamos mudar muito isso no nosso programa do brasileiro. Mas aonde que você faz a mudança da idade? É na recria. Intensificar essa recria, encurtar essa recria. E o Boi China, vamos falar assim, foi essa gota d'água, esse fechamento de todo esse processo, assim, deu mais força, mais eficiência e deu mais, assim, visibilidade para essa necessidade de trabalhar com uma recria mais curta e mais eficiente. Gustavo, o conceito, né, o Boi 777, me corrija se eu estiver errado aqui, foi criado em 2011, né? Esse conceito, ele continua válido ainda hoje? Ele continua válido, Renato, se usar exatamente o que você falou aí. Assim. Se você pensar que você falou assim, em 2011, é que a nossa memória é muito curta. A gente esquece muito rápido das coisas e a gente acha que aquilo era um passado distante, né? Às vezes, eu salvo algumas planilhas, eu gosto de deixar algumas planilhas salvas no computador, assim, de conta de custo, de desempenho. Assim, todo projeto que a gente faz uma análise econômica e eu, muitas vezes, atualizo aquilo sempre, aquelas análises econômicas, mas eu vou deixando umas salvas lá antigas para voltar a ver. Às vezes você olha, esse boi comeu tantos quilos de ração e ganhou isso e aquilo. Quando a gente olha um dado de 2011, um dado de 2015, 2020, 2022, parece que é muito distante o resultado que acontecia. O que eu estou querendo falar com isso? Quando você olha o preço do boi ao longo do tempo, ele mudou demais. E aí, em 2010, 2011,
naquela época, abater animais de 21 arrobas era um grande desafio no Brasil. Machos, nós estamos falando de machos, tá? Não estamos falando média do rebanho. Estamos falando assim, abater um animal de ao redor de 2 anos de idade, de 21 arrobas, produtivamente era um desafio muito grande, tá certo? Porque não se abatia, era mais velho e mais leve. Então, quando a gente implementou todo esse conceito e com essas métricas de produtividade, que é o boi 777, que é um animal de 7 arrobas na desmama, 7 arrobas na recria, 7 arrobas na engorda, com 2 anos de idade, era um desafio grande para a época, tá certo? Desafiador, mas factível, que muitos produtores falam assim, não, eu vou fazer esse negócio aí. Se você olhar o número, hoje, abater bois de 21 arrobas, você vai concordar comigo que não é mais um desafio tão grande, concorda comigo? Assim, não é um negócio, nossa, quase ninguém faz, é muito difícil. Não, é um número que hoje é bastante realizável. Agora, o que tem junto do conceito do boi 777? É o processo de gestão. É de você continuar tendo que fazer a gestão da sua cria, a gestão da sua recria, a gestão da sua engorda, o planejamento, traçar metas, buscar não o número mais, não as 7 arrobas em cada fase, o tempo. Isso não. Isso aí hoje não é mais uma coisa, é isso que eu preciso fazer. Não. As metas, elas são diferentes, né? As metas, assim, são totalmente diferentes, porque a coisa muda, né? Se voltar naquela época, a gente não tinha podcast, o online era muito restrito e tal. Então, hoje, agora, a ideia, igual a DBO tem, igual o Boicast, igual assim, de levar informação para o produtor, que é a ideia central de vocês, ela ainda sempre é muito válida. Às vezes a forma a gente ajusta. Então, o Boi 777, no nosso conceito, essa ideia como uma gestão, ele ainda assim é algo válido e que pode ser aplicado. O número em si não é mais tão relevante, sinceramente falando. Você acha que a maior contribuição que ele trouxe para a pecuária é justamente a gestão, já que você mencionou hoje, antes se falava, de fato, um desafio muito grande chegar até as 21 arrobas, e o próprio número, ele também pode ser flexível, né, Gustavo? Pode ser 7, 8, 6, enfim, mas você acha que o maior desafio é a gestão? Ou o maior legado, perdão? Não, eu tenho certeza que o legado é a gestão. Começou, só que o que para atrair? Assim, se a gente voltar, nós estamos falando de 13 anos atrás, 14 anos atrás. Se a gente voltasse e falar, gestão, isso, aquilo, na verdade, na hora que você falava assim, você tem que produzir dessa forma. Mas para conseguir produzir daquela forma, o que acontecia? Ele tinha de passar a organizar o sistema dele. O que é a organização? É a gestão. Ele tinha de passar a ter instituído, olha, como é que eu vou desmamar um bezerro de 7 arrobas? Como é que eu vou fazer essa recria? Como é que vai ser os meus processos? Como é que eu vou levar suplemento? Até que ponto vale a pena suplementar? Até que ponto não vale? E aí vai vendo aquela avalanche, aquele monte de informações que vieram consolidando e trazendo essas informações para poder nos ajudar a construir isso. Então, a motivação foi o número, mas a realização, o que realmente fica, é trazer para o produtor a gestão do negócio dele. A gestão do sentido produtivo, a gestão do sentido operacional, a gestão do sentido financeiro, tudo isso, né? Naquela época, muitas vezes, esse boi não dava prejuízo. Hoje a gente sabe que boi dá prejuízo, muitas vezes, se você não fizer bem feito. Então, acho que o legado é usar, colocar nos mais diversos rincões, é colocar para acesso a todo e qualquer produtor que ele precisa de ter uma meta e que ele precisa de gerenciar um negócio desse. Esse, sim, é o legado do Boi 777, que ele foi impulsionado, trazido para o produtor na forma de um número produtivo. Isso que eu acho que foi o atrativo, sabe? A entrada. Se a gente entrasse só falando de gestão, talvez não tinha virado nada, porque era uma coisa longe dele. Então, assim, a gente colocou um desafio e ele foi entender que para conseguir caminhar, para conseguir vencer aquele desafio, ele precisava de organizar o negócio dele. É exatamente isso que ele precisa fazer. Entendeu? Assim, a gente colocou, o seu caminho é esse, o seu número é esse, é aqui que você precisa de chegar. Então, mas como é que eu vou fazer isso?
Assim, cada um pode ser de um jeito. E outra, igual você falou também, Renato, que mesmo na época, a gente falava em 21 arrobas, 24 meses, cara, tem fazenda que o melhor mundo dela não é matar um boi de 21 arrobas, é bater um boi de 18, ou outros de 23, ou outros de 24. Não tem nenhum problema disso. Quando o conceito está em organizar o seu ambiente produtivo, em fazer a gestão do seu negócio, aí, meu amigo, aí é o que você tem que buscar. Aí é o que vai dar certo. O número em si, a meta, ela não pode ser igual para todo mundo, tá certo? Só que não existia como a gente fazer ela tão variável. Existia a gente colocar um desafio e a turma correr atrás dele. Hoje, não é mais importante falar que são 777 arrobas isso. Hoje é importante o cara discutir as estratégias nutricionais, assim, quantas pessoas, não é que nós somos, a conversa sobre suplementação, a conversa sobre aditivo, a conversa sobre plano nutricional, a conversa sobre ganho de carcaça, a conversa sobre TIP, a conversa sobre todos esses entendimentos, né, de lucratividade no sistema, de custo de arroba adicional, de todos esses pontos, eles vieram para a mesa e o produtor hoje ele passa a utilizá-lo de forma mais corriqueira e de forma a organizar um negócio desse. O número que ele vai buscar, de cada um é um. Não pode ser igual para todo mundo. Mas ele passou a entender que ele precisa buscar esse número. Eu acho que esse foi um diferencial. Então, o legado, sim, não é um número, e sim a introdução, assim, o fortalecimento dessa necessidade da gestão na propriedade de cada um, do pequeno, do médio e do grande produtor. Excelente. E um outro conceito, Gustavo, muito importante que vocês trouxeram na pesquisa é o rendimento de ganho, né? Que é a porção do GMD, né? Do ganho médio diário, o popular GMD, aquilo que é convertido efetivamente em carcaça, né? Ou seja, o animal ele pode ganhar muito, de repente, no confinamento e converter pouco, né? E ali em carcaça. Quer dizer, como fazer para que esses números se aproximem, para que o GMD se aproxime do ganho em carcaça, Gustavo? Não, é assim, ó. O que isso foi uma coisa muito interessante, porque muitos desses estudos, o que era a nossa curiosidade? De entender o caminho do animal. Pegava um animal ali da desmama, como é que eu levo ele até o abate e qual que é o melhor caminho para esse animal seguir? É igual, eu vou sair daqui de Colina, eu quero ir para São Paulo. Eu tenho alguns caminhos que eu posso seguir. Hoje a gente põe lá no Waze, no aplicativo desse, e vê, tá melhor eu passar por Ribeirão pela Anhanguera, vou sair ali, vou descer, vou pegar Bandeirantes, vou descer pela Anhanguera, ou vou pela Washington Luiz, e tem diversos caminhos para você poder fazer uma rota. Nem sempre a mais curta é a melhor. Às vezes pode ter paralisação nela e pode te atrapalhar. Então a gente começou a estudar os caminhos da pecuária. Nem sempre o andar mais rápido é o melhor. Muitas vezes tem isso. Mas ele bateu mais novo. Mas daí? Onde você ganhou mais dinheiro? E na hora que a gente foi fazendo esse tipo de coisa, o nosso interesse também era começar a falar assim, o que o produtor vende? O produtor vende carcaça. O que nós vendemos no final do campo? Nós abatemos o animal e a gente vai com o animal para um frigorífico, ele é abatido, a carcaça dele é pesada e o produtor vai receber por aquilo. Então, o que interessa para nós é carcaça, que é o ganho de carcaça. E a gente começou a observar isso que você falou, que é do rendimento do ganho. Nem sempre um ganho de peso alto vai estar te entregando um ganho de carcaça alto. Então, só que o que a gente passou a enxergar aqui? Esses caminhos diferentes, ou estratégias nutricionais diferentes, geravam essas alterações de rendimento de ganho. Só que o rendimento de ganho, ele é uma variável que eu não busco ter um rendimento de ganho, tá certo? É importante que todo mundo esteja nos escutando, entenda isso. O rendimento, eu falo que assim, a gente busca ter um elevado ganho de carcaça, tá certo? Eu quero que o animal ganhe muita carcaça gastando pouca ração, gastando pouco insumo. Aí eu vou falar da eficiência. Mas, muitas vezes, a gente só olha para o ganho de peso vivo. E o rendimento do ganho é uma variável explicativa. Então, ele nos traz uma lucidez, ele não clareia algumas coisas que aconteceram. Tem amigos meus que são excelentes profissionais que falaram para mim, rapaz, eu já briguei tantas vezes com o frigorífico, que na hora que eu passei a ver isso aqui, que eu voltei, que eu refiz minhas contas, eu começo a enxergar isso de uma forma diferente. Há pouco tempo atrás, num curso nosso mesmo aqui, um produtor falou de uma situação
que ele mandou um lote para ser abatido, depois um outro lote, o rendimento deu muito diferente, e ele estava bravo, tal. Na hora que eu fiz a conta para ele, aquele lote que teve o rendimento pior, que eram 2 animais, pegou uma baia, mandou metade, ficou metade e tal. O que teve um rendimento menor foi o que mais deu dinheiro para ele, porque ele tinha um rendimento muito... um rendimento do ganho mais baixo, mas assim, ganhou mais carcaça. Então, o que a gente tem que entender? Ela é uma variável que ela mais explica do que eu não preciso de ter um rendimento do ganho de 80%. Mas muitas vezes eu tenho que entender o que está acontecendo com o ganho de peso daqueles animais. E a gente passou a entender que esse animal está ganhando peso, ele tem que ganhar conteúdo ruminal, ele tem que ganhar os órgãos, ele tem que ganhar a carcaça. O que nos interessa muito é a carcaça. Por exemplo, na TIP, terminação intensiva a pasto, que a gente dá ração à vontade, 8, 10 quilos, ou ração à vontade para o animal a pasto, se você olhar, nunca teremos ganhos de peso vivos muito elevados, comparado a um confinamento. Mas podemos ter ganho de carcaça semelhante ao confinamento. Por quê? Porque o rendimento do ganho é maior nessa tipo. Por quê? Porque o conteúdo ruminal reduz muito. Então, isso é que é importante. Ele é uma variável que foi mais uma variável que trouxe para que o produtor pudesse entender o que está acontecendo com o negócio dele. Esse é o grande ponto. Gustavo, eu quero daqui a pouco falar contigo sobre o trabalho que vocês fazem também com as novilhas jovens, né? Mas antes de continuar aqui a nossa conversa, eu quero dar um recado importante. Eleito pelo 2º ano consecutivo pelos produtores como o melhor aditivo para bovinos do Brasil, Zinprova é um melhorador de desempenho à base de narazina para ser utilizado em suplementos nutricionais e indicado para melhorar as taxas de ganho de peso e eficiência alimentar de bovinos de corte. Estudos comprovam, Zinprova promove aumentos de 15% a 20% em ganho de peso, tanto no período das águas como na seca. Zinprova é mais arrobas por hectare por ano. Zinprova é da Elanco. Gustavo, como eu estava dizendo, né, vocês têm um trabalho também muito interessante com novilhas jovens, né? Tanto no que diz respeito às estratégias nutricionais, seja sequestro ou suplementação a pasto, né, para que essas novilhas possam entrar em reprodução muito cedo, aos 12, 13 meses, né? São as chamadas precocinhas, quanto também um trabalho de terminação dessas novilhas. Tem uma pesquisa em especial, né, que vocês avaliaram 3 períodos de confinamento, 45, 75 e 105 dias. Queria que você contasse um pouquinho sobre as conclusões desse trabalho. A gente acredita hoje que hoje a fase que demanda do aspecto nutricional, a grande mudança é a fase de cria, né? Especificamente hoje, o podcast é bom porque isso aqui vai ficar disponível e as pessoas vão ver ao seu momento. Mas nós estamos agora em 2024 com o preço do bezerro baixo. Mas daqui a alguns anos o preço do bezerro vai estourar, vai ficar altíssimo de novo. E vai voltar a ter um novo investimento forte em cria e depois ele vai cair mais uma vez e vai subir, assim vai. Mas a grande mudança produtiva no Brasil agora será na cria. A recria engorda continuará mudando, intensificando tudo mais, mas a cria que vai ser a grande mudança. E essa mudança, uma coisa que é fundamental, é essa questão da precocinha. Mas eu ainda estou... Tudo bem. Eu sou da época que eu comecei a ver, quando eu era estudante saindo, que os primeiros projetos de melhoramento tentavam inseminar novilha Nelore com 18 meses, depois foi diminuindo e tal. E hoje você tem um monte de fazenda comercial fazendo isso. Então, essa categoria precocinha é uma categoria de extrema importância para nós. Só que o que é um ponto? Eu vou chegar num estudo, né, sem ser muito prolixo, mas eu vou construir por que é importante pensar dessa forma. Porque para você pegar uma novilha Nelore hoje e tentar desafiá-la e ela não ter nenhum limitante, tá pronta, habilitada para emprenhar entre 12 e 14 meses de idade, ela tem que ter uma suplementação especial, ela tem que ter uma condição de pasto especial. Então, as pessoas falam, não, mas aqui em casa eu não trato nada diferente. Então, não, você tem integração lavoura-pecuária, você tem alguma coisa diferente aí que faz, porque dificilmente, assim, num pasto de braquiária seco, largado lá não sei aonde, no cerrado, ela não vai dar um peso legal para fazer isso. Ou se der, você vai empurrar ela muito longe na estação de monta, vai inseminar ela no final da estação de monta para ela emprenhar. É tudo que a gente não quer.
Eu quero que a novilha chegue no momento certo na sua estação de monta e emprenhe no momento certo. E o que a gente enxerga na maior parte do Brasil é que a gente precisa de fazer um investimento, um gasto com ela em nutrição. O que isso quer dizer? Pasto, feno, sequestro, trato, confinamento de recria, suplementação a pasto, qualquer uma coisa seja, a gente tem que apertar um pouquinho a mão nela para ela conseguir chegar. E ela tem que chegar na época certa, no momento certo. E você faz o desafio do jeito que você quiser. Normalmente, o que é o padrão do desafio hoje são 3 IATFs, tal, fica prêmio, fica vazio. Então, mas o primeiro ponto que a gente traz uma lucidez, assim, não faça a estação de monta das suas precocinhas muito por tarde, porque no ano que vem, quando ela parir, ou no outro ano, ela vai ficar uma vaca do tarde e você vai acabar descartando ela. Então, isso a gente não quer. Eu quero ela no momento certo. Eu falo assim, seminou os primeiros lotes de vaca múltipla, já tem que ter precocinho. Eu sei que eu vou ter que ter um cuidado nutricional com ela, enquanto precocinho, enquanto primípara, enquanto secundípara, pronto. E como a gente aperta um pouco mais a mão nela, o que acontece muito, Renato, é assim, ó, aí desmama lá, tenta inseminar ela, nasceu ali, digamos assim, média, vamos supor, outubro, né, que nasce agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nasceu em outubro. Aí no outro ano, novembro, dezembro, às vezes até janeiro, a gente insemina ela. Aí vai dar toque, fevereiro, março, dá o toque. Quem está prenha, está prenha. Quem está vazia, é um bicho maravilhoso, lindo que você tem na fazenda, uma novilha novinha, maravilhosa. O que a maior parte dos produtores fazem? A gente deixa ela para o próximo ano. Ela não emprenhou aqui, ela é muito nova, olha que genética boa, porque assim, se ela está gordinha e bonita, ela vai aparentar ser boa. Aí você deixa ela para o próximo ano, na sua propriedade. E o que a gente tem visto aqui na Apta, quando a gente fez isso também, e às vezes é obrigado até a fazer, e quando esperem em propriedades nos próximos anos, são os piores índices reprodutivos que tem. Essa novilha que foi tratada como precocinho, não emprenhou, e chega com 2 anos de idade, você insemina ela de novo, faz uma estação de monta, os índices dela são muito ruins. Então, o que a gente tem uma linha de trabalho? De engorda, né, para destinar essa novilha para abate. Às vezes, a gente até dá uma chance para que emprenhou, pariu, te entregou um bezerro, e ao longo da vida ela falhou, você pode até, se alguém tiver que ter uma chance, é quem te emprenhou aos 14 meses e te deu um bezerro, porque esse animal tem genética para precocidade, esse animal vai te entregar um bezerro. Não sou melhorista, nem isso, mas do âmbito produtivo. Essa eu até admito dar uma chance, mas aqui teve toda a nutrição e não emprenhou, a gente sugere o descarte dela. E o que veio acontecendo junto com isso, nos últimos anos? Aconteceu no Brasil também um movimento muito forte, assim, de algumas indústrias frigoríficas fundamentaram até carne, não só na meio sanguianos, mas em novilhas jovens, confinadas e bem terminadas. Esse animal jovem, confinado, esse animal jovem, essa novilha jovem, gorda, ela traz muito resultado para o frigorífico como uma carne de qualidade, como uma carne boa, porque o animal jovem, uma fêmea, tem bom acabamento, tem pH legal, então é uma carne, pode não ser a mais especial, mas é uma carne boa. Então, o que a gente fez? A junção desse sistema produtivo com essa qualidade de carne. Então, a gente viu que é o seguinte, a gente já tinha experimentos de ponto de abate de macho, a gente fez ponto de abate de fêmea. E ponto de abate de fêmea, assim, aumentou o tempo de engorda, ela linearmente vai te entregar mais gordura. Então, hoje, o que você tem que começar a ver para o seu cliente? Então, o que é a conclusão? Se aumentar o tempo de engorda, eu vou aumentar o acabamento e eu vou piorar a eficiência desse animal. Só que a novilha jovem não é uma vaca. Vacas mais velhas, a gente tem que tratar muito pouco tempo. Assim, é que o Flávio até brinca. Alisou, escondeu costela, vacas eradas. Alisou, escondeu costela, você já vai para o abate, porque senão essa vaca perde muita eficiência. A novilha consegue até uns 80, 90, 100 dias de engorda, com bastante eficiência também. Só que ela é um animal que custa mais caro do que o macho, no sentido de que a eficiência dela é pior, uns 20% pior do que o macho. Então, é um animal que a gente tem que ter cuidado. O que a gente tem que entender? O nosso cliente frigorífico, o que ele está precisando e quanto que ele vai, como é que vai ser a negociação de preço para ver até onde a gente pode ir. Não existe um ponto ótimo de abate, nem para macho nem para fêmea. Existem condições econômicas
que nos geram possibilidade de ir até um ponto numa situação e que nos gera possibilidade de ir até outro ponto em outra situação. Então, o produtor ele tem que se atentar para isso. Você fez matéria sobre isso aí, sobre esses pontos de abate lá para nós, e que ponto de abate não é assim, deu 70 dias, tem que abater, ou deu 80 dias. É o mercado que diz se tem viabilidade ou não para eu ir com ela até mais à frente, ou até eu tenho que recuar, ou uma bonificação que vai gerar isso, entendeu? Então, assim, agora, o que a gente entendeu aqui? Entendeu? Trouxe algumas coisas da literatura. Novilhas são menos eficientes do que macho engorda, porque vão comer menos, mas vão ganhar menos, então, quilos de alimento por arroba ganha é bem mais baixo. E à medida que você estende esse tempo de confinamento, isso vai ficando mais marcante. Só que ela não é igual uma vaca. Ela permite estender o tempo um pouco mais, ao passo que uma vaca descarte, não. Essa você tem que alisou, abateu. Muito bom, Gustavo. Gustavo, na universidade, né, a gente sempre se ouvia falar muito dessa tríade, né, ensino, pesquisa e extensão. De alguma forma, você conseguiu unir essas três vertentes no seu trabalho, né? Quando você se formou, você tinha isso em mente? Isso foi acontecendo naturalmente? Como é que você conseguiu para poder juntar essas três partes, né? Você faz a pesquisa, você está no campo, você ministra palestras, cursos, ou seja, você uniu essas três partes, né? Você vislumbrava isso? Como é que você chegou nessa união? Renato, quando eu formei, eu era um aluno que, assim, quem me conhece, algumas pessoas me conhecem de mais tempo, mas, assim, na faculdade, eu sempre fui ali um estagiário desses projetos de iniciação científica. Então, eu trabalhei com pesquisa desde sempre. Desde o meu... Eu entrei no primeiro ano, no meu primeiro semestre, já fui até procurar pesquisa, fui estagiário, depois mudei de uma área, e a partir do segundo ano de faculdade, eu entrei na área que era mais nessa área de pastagem, produção, fui orientado para ser evangelista lá em Lavras, e por aí fui ficando. Eu formei muito rapidamente, depois de formado, eu estava fazendo mestrado em Jabuticabal, eu já entrei em Colina. E uma das perguntas que me fizeram no concurso em Colina é o que eu achava da relação da iniciativa privada com pesquisa. E eu falei que achava que precisava de ser dessa forma, essa relação da iniciativa privada com pesquisa. Mas eu nunca imaginei que eu ia ter essas oportunidades, ou que o mundo, ou que tudo ia nos levar a isso que faz. Mas eu sempre gostei, assim, de ter o contato com o produtor, sabe? De ter essa relação com o produtor. Eu sou... Meu avô foi produtor, quando eu era novinho, assim, meus tios tinham casa agropecuária lá na minha cidade natal, então sempre andava por fazenda, sítio, com um time meu, então sempre tive essa relação com o produtor. E quando eu vim para Colina, o que aconteceu? Nós, o Flávio mora, eu atualmente mudei lá da fazenda por questões pessoais, familiares, por causa de filho, esposa, para ficar mais fácil a logística, mas eu estou aqui, estou na fazenda o tempo inteiro. O meu Flávio ainda mora na fazenda, então a gente morava dentro da fazenda, então a gente vivia a vida de um produtor todo dia. Então assim, a extensão, o que é um grande problema da extensão que a gente enxerga? É a forma de falar. Só que quando você vive a vida que a pessoa para quem você quer falar e você vive a mesma vida, eu acho que facilita para você levar a informação. Então, pesquisa está no meu DNA, pesquisa foi o que a gente sempre fez, é o que eu sempre gostei de fazer e tudo mais. A extensão, que é falar, é levar esse conhecimento para o produtor, ela passou a ser um negócio porque isso está na minha vida desde quando eu era novinho, muito antes de pensar em fazer zootecnia, e depois de passar a viver dentro de uma fazenda, dioturnamente. Eu saía do trabalho que a gente brincava assim, da minha casa até o escritório da fazenda dava 5 minutos, e às vezes atrasava muito o trânsito, porque tinha uns cavalos passando na estrada, trocando de um piquete para o outro, atrasava a gente para chegar. Mas assim, então você vive dentro daquilo. E o ensino, também sempre gostei dessa parte de ensino, e para nós é fundamental a gente ter os nossos alunos de graduação, os alunos, principalmente os alunos de pós-graduação, que a gente já teve a honra aí de orientar e de ser orientador de várias pessoas ao longo dessa vida, que eles são os geradores dessas informações, né? Então, eu tive a oportunidade de ter esse parceiro, né, um parceiro, um amigo,
e tudo mais com o Flávio, que a nossa parceria deu muito certo aí, apesar de sermos natural, de cidades próximas e compartilharmos um sobrenome em comum, a gente não se conhecia. Nós íamos conhecer em Colina, né? Mas deu muito certo, né? Assim, essa nossa parceria, a gente trabalha bem junto, sempre teve esse convívio muito bom e a gente toca isso muito bem. Então acho que foram coisas da vida que vão nos levando, nunca imaginamos que chegaria a isso, nem sei se isso que a gente fez realmente tem alguma contribuição realmente efetiva, mas a gente procura fazer isso porque é muito natural, não tem nada forçado, é tudo uma naturalidade, é simplesmente quem nós somos, né? Nós gostamos de ensinar, nós gostamos de transferir aquilo que a gente faz e nós somos apaixonados por fazer pesquisa, por ver resultado, né? Toda pesquisa que está na fazenda, assim, acabou de pesar um boi, os meus alunos sabem que já tem que me falar na hora o que aconteceu, como é que foi, a gente está olhando os dados, está trabalhando, está buscando a informação, porque é muita vontade disso acontecer. Então, tudo foi muito natural, não tem nada forçado aí, nada muito proposital, um planejamento para chegar naquilo. Na verdade, os planejamentos são, quer caminhar isso aqui, vamos fazer essa pesquisa, vamos fazer esse evento, vamos fazer isso. Então, a gente planeja as ações, mas esse caminho aí foi muito natural, porque isso é o que nós somos, né? Você estava mencionando do Flávio, né? Teu nome está sempre muito associado a ele. A impressão que a gente tem, a gente fez inclusive reportagem de capa, vocês dois na capa, é que existe uma sintonia muito grande. É um bom encontro da vida, assim, né, Gustavo? Com certeza. É um encontro que foi assim, uma casualidade, de verdade, que coincidiu de até foi uma indicação do professor Ricardo Reis, que era meu orientador, ele, professor Pablo, em Jabuticabaldi, e falou assim, olha, vai lá e faz o concurso para Colina. Eu falei, tá bom, o Flávio está lá, o professor Ricardo, já conhecia ele, né? Eu vi um dia a Colina, justamente viemos eu, professor Ricardo e Rogério Coan, que você conhece também bastante, já participou aqui do seu podcast, tá? do Boicast. A gente veio para discutir um experimento de doutorado do Rogério. Foi quando eu conheci o Flávio, comecei a conversar e tudo mais, já tinha feito o concurso, e aí desenrolou toda essa parceria, é uma parceria de fato efetiva, entendeu? Assim, nós temos uma parceria de trabalho, né, efetiva, assim, de trabalho dentro da APTA, do trabalho dessa relação nossa com a iniciativa privada, uma relação pessoal, e assim vai, né? Então, assim, nesse final de semana eu fiz um churrasco aqui em casa, estava o Flávio aqui, hoje nós saímos para viajar a trabalho e estávamos nós dois, nós fomos voltando numa viagem mais curta, então assim, é realmente natural e efetivo e sincero essa parceria aí que aconteceu e deu certo, e não é fácil não, porque é muito intenso, muitas coisas e por muito tempo, né? Já tem bastante tempo aí, que já tem quase 20 anos que nós estamos com esse trabalho em conjunto, de fato. Gustavo, e você estava mencionando, a gente conversava um pouco antes do programa começar, né? E você dizendo que ele estava se preparando para uma maratona. Eu não sabia desse seu lado, não sabia que você era maratonista. Queria saber. Meia maratona. Não falo que os que conhecem assim, é uma meia maratona. Uma maratona eu não vou chegar lá. São 43 quilômetros, mas é uma meia maratona. O Flávio te acompanha também na maratona, não? Não, essa parte, ele falou, essa parte eu terceirizo, deixa só para você. Em vez de você correr 10, você corre 20, você corre 10 para você e 10 para mim, tá tudo certo. Gustavo, eu imagino assim que você deve receber consulta de produtores assim do Brasil todo, né? Você se lembra assim de alguma história de algum produtor que você tenha ajudado no sistema de produção dele, uma história que tenha te marcado? Eu tenho várias histórias dessas, mas assim, não, mas tem uma história bacana, que é de um produtor da região até de Pé de Novo Horizonte, que fazia uns eventos lá, e ele era um professor de matemática, me falhou o nome dele agora, assim, mas tem até um nome dele que o apelido dele está relacionado com matemática, mas agora eu esqueci, eu até peço perdão para ele disso aí. Mas é um professor de rede pública de matemática que mexia com bezerro, não sei o que lá. Eu estou contando essa história porque é o seguinte, todo mundo acha que essas pesquisas, isso aí é só para quem é grande. Então, assim, eu converso com pessoas que têm um boi a pessoas que abatem mais de 100 mil bois por ano, entendeu? Então, assim, tem que ser dessa forma. E esse professor lá de matemática, começando,
ele tratava do gado dele, não é nem, é quase um lote, assim, um terreno que ele fazia, e ele falou para nós que, assim, que depois que ele escutou a gente, e aí ele chegou a vir fazer um curso aqui em Colina, que é o Pecuária de Conhecimento, depois que ele escutou a gente, e que ele começou a implementar essas técnicas lá, que ele comprava, ele engordava, ele recriava e engordava, tipo assim, Renato, 3, 4 bezerros por vez, entendeu? Ele levava aqueles 3 bezerros, ia lá, engordava, vendia, voltava, comprava mais 2, 3 resíduos do leite, e do que ele escutou a gente falar, dessas estratégias de nutrição, de tudo isso, que organizou o sistema dele, mudou a vida dele. Tá certo? Eu acredito que a gente tenha conseguido auxiliar outras pessoas diferentes, mas aquela é uma história, quando você fala, me chama a atenção, é pela simplicidade e pelo fato, né? Que o que a gente imagina? Quando você faz uma coisa realmente de boa vontade, você faz uma coisa querendo fazer para ajudar a outra pessoa, essa possibilidade, assim, de realmente ajudar essa pessoa e realmente ela colocar aquilo em prática e aquilo transformar de alguma forma a vida dela, segundo ele, aquilo ajudou ele até, quando ele começou a ganhar dinheiro com aquilo, ajudou até ele a estudar melhor os filhos e tudo mais, até comprar um terreninho, é muito bacana, sabe? É emocionante lembrar disso, porque é isso que a gente quer, né? Que fazer a pesquisa, levar o resultado, o que é o nosso objetivo? É levar informação para que a pessoa possa fazer o quê? Melhorar o negócio dela. É isso que a gente quer fazer. Né? Não que a gente vai levar uma certeza, mas levar um conhecimento, levar informação que ela vai poder melhorar o negócio dela. Cada um da sua forma, cada um no seu caminho. Não existe uma receita única, mas existe uma forma única de pensar. Isso existe. Então, esse é o nosso grande objetivo, sabe? É levar essa informação, levar esse conhecimento para os produtores rurais do Brasil, para que eles possam o quê? Efetivamente melhorar o dia a dia deles, melhorar o sistema de produção deles e ter uma vida mais digna, ganhar mais dinheiro e crescer. Eu quero que o que faça 2 passe a engordar 5 bois por ano, o que tem 100 passa a fazer 200 para ele crescer, porque ele precisa de fazer isso, senão ele vai estar fora do negócio, o que faz 100 mil passar a ter 200 mil animais, e assim vai, porque é isso que a gente quer, isso é o crescimento de todo mundo. É um trabalho bonito e de muita generosidade de vocês. Acho que é uma contribuição muito grande para a pecuária. Gustavo, eu queria agradecer muito você, né? A gente já estava um tempo tentando marcar esse podcast, tentando conciliar as agendas. Quero agradecer. Para mim foi um prazer e uma honra ter te entrevistado para esse episódio. Muito obrigado mesmo. Renato, eu que agradeço, né, a sua paciência aí de me esperar, né? Você me demandou isso aí já faz bastante tempo que eu acho que a gente está com isso na agenda e depois a gente teve que fazer até algumas trocas, mas finalmente deu certo. Espero ter atendido a sua expectativa, espero ter contribuído aí de alguma forma para quem nos ouve, tá certo? Um grande abraço, parabéns a todos vocês aí, parabéns a vocês que estão levando essa informação, especialmente a você que a gente sempre tem conversas aí por WhatsApp, telefone e tal, né? E parabéns a todo mundo que nos ouve, né? Os pecuaristas, os produtores, os técnicos do Brasil, vocês são grandes heróis que a gente produz esse alimento tão nobre para levar para essa grande população. E eu espero que vocês ganhem dinheiro com o seu negócio, porque não tem nenhuma vergonha ganhar dinheiro com um negócio bem feito e de forma honesta. Isso é que a gente espera para todo mundo, que vocês consigam prosperar e crescer e perenizar nos seus negócios. Excelente recado. Muito obrigado, Gustavo. Bom, nós estamos chegando ao final desse episódio, que tem o patrocínio de Zimprova, eleito pelo 2º ano consecutivo pelos produtores como o melhor aditivo para bovinos do Brasil. Zimprova é da Elanco. Lembrando que você pode acessar esse conteúdo a hora que você quiser nas plataformas Spotify e DBO Play. E se você gostou do programa, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever em nossas redes sociais e nossos canais. Obrigado e até a próxima.